E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta. O vídeo de hoje será sobre mais um dos níveis das Backrooms. Hoje eu vou apresentar para vocês o nível 55, também conhecido como a Terra de Gelo. Bom, esse nível é um nível de dificuldade de sobrevivência de classe 2. Ele é inseguro e possui uma baixa contagem de entidades. O nível 55 é um supermercado de tamanho desconhecido. Todos os corredores desse supermercado possuem freezers com alimentos congelados dentro, e cada corredor tem aproximadamente 15 metros de comprimento. Os corredores desse nível copiam muitas marcas de supermercados comuns aqui das Front Rooms, e todas de uma década diferente. Cada década sempre avança de forma cronológica, ou seja, se você encontrar um corredor de um supermercado da década de 50, os próximos corredores serão da década de 60. Não há sinal de Wi-Fi na maior parte desse nível, porém, caso você alcance os corredores da década de 2000 e 2010, você poderá se conectar ao Wi-Fi das Backrooms. Um fator curioso desse nível é que todos os corredores têm uma geometria não euclidiana, o que significa basicamente que ele é muito parecido com o nível 0. Toda a vez que um viajante abandona um dos corredores desse nível, ele reinicia. Todos os marcadores que foram colocados pelos exploradores desse nível desapareceram completamente. Ou seja, basicamente, os corredores desse nível ficam reiniciando o tempo todo. Os freezers desse nível possuem um efeito anômalo. Nenhum alimento armazenado nos freezers desse nível irão deteriorar, não importa quanto tempo eles fiquem lá dentro. A Meg, inclusive, utiliza esse nível para armazenar alimentos congelados. E se você quiser, pode usá-lo também. Porém, já vou avisando, não coma os alimentos do nível 55. Pelo menos não antes de tomar as devidas precauções. Como literalmente qualquer nível das Backrooms, sempre haverá algum perigo em qualquer lugar que você esteja. Basicamente, se você comer muita comida aqui do nível 55, você pode se transformar em uma das entidades que habitam esse nível. E falando nelas, existem 4 entidades específicas que habitam apenas o nível 55. A primeira delas são os freezers vermelhos. Como vocês podem imaginar, é um freezer comum, porém com a cor toda vermelha. A luz interna desse freezer é vermelha e toda a comida dentro dele vai ser vermelha também. Essa entidade é 100% inofensiva, contanto que não seja provocada. Ela será provocada caso algum viajante a abra ou faça algum barulho agudo perto dela. Por isso, não é recomendado você utilizar armas de fogo enquanto estiver habitando o nível 55, porque isso pode acabar provocando os freezers vermelhos. E se isso acontecer, essa entidade vai usar os cabos de alimentação como uma espécie de braço para capturar os viajantes e os levar para dentro desse freezer. Ela também vai disparar pequenas esferas de um líquido vermelho desconhecido, que dissolve a pele e a carne dos viajantes, então é uma entidade bastante perigosa. E caso a entidade te puxe para dentro dela, ela o levará para o nível 666. Que é um nível bem perigoso. A segunda entidade são os freezers dourados. Diferente dos vermelhos, esses aqui são do bem. Eles nunca vão atacar os viajantes. Os freezers dourados são freezers feitos inteiramente de ouro maciço. Essas entidades, inclusive, emitem uma aura calmante, que serve para tranquilizar os viajantes e as entidades que habitam esse nível. Caso você abra esses freezers, você pode encontrar itens muito úteis para a sobrevivência. Você pode encontrar uma garrafa de água de amêndoa, um iPhone 4 totalmente funcional e com acesso ao Wi-Fi, uma entrada para o nível do The Hub, uma pequena arma branca e, em algumas ocasiões, cães de guia. Os cães de guia são a terceira entidade que habitam esse nível. Você só os encontrará dentro dos freezers dourados, e eles servirão basicamente como cães de guarda para essas entidades, a menos que você os alimente. Eles gostam de água de amêndoa e água comum. Caso você dê esses itens para essas entidades, elas o guiarão para uma das saídas desse nível. Porém, há uma chance muito pequena dos cães-guia o levarem para uma emboscada. Ainda não se sabe exatamente por que em apenas algumas ocasiões eles levam os viajantes para uma emboscada. Porém, tenha em mente que se você entregar água de amêndoa para um cão-guia, ele tem uma chance de 1 em 20 para o levar para uma emboscada. Essa emboscada é realizada pelas últimas entidades que habitam esse nível, os Redites. Assim como as outras entidades que eu apresentei aqui, eles são encontrados exclusivamente nesse nível. O corpo dos Redites é composto por um líquido desconhecido, que congelou e formou o seu corpo. São entidades muito fortes e resistentes, porém elas possuem fraquezas contra armas térmicas,
principalmente armas que emitem fogo. Sempre que um Reddit encontrar um viajante por esse nível, ele vai capturar o viajante e o levar até um freezer vermelho. Porém, tem um segredo a respeito dessa entidade. Muito provavelmente, todos os Reddits que habitam esse nível eram na verdade viajantes. Viajantes que comeram muita comida dos freezers do nível 55. De acordo com as pesquisas da Meg, um viajante comum pode comer a comida do nível 55 sem problemas, caso ele ingira até 2.000 calorias por dia. Caso ele passe disso, o viajante vai começar a sofrer alguns efeitos anômalos. Inicialmente, essa doença causa apenas algumas pequenas alucinações nos estágios iniciais. Porém, caso o viajante não pare de comer a comida do nível 55, ele vai lentamente se transformar em um Reddit. O corpo do viajante vai começar a congelar e se derreter no líquido vermelho misterioso que compõe o corpo dos Reddits. Lentamente, esse líquido vermelho vai começar a consumir e substituir a carne do viajante. Uma vez que o indivíduo já esteja 100% transformado em um Reddit, ele vai se tornar hostil contra outras pessoas, inclusive tentar levar as pessoas para dentro do freezer vermelho, que as leva ao terrível nível 666. Porém, além dessas 4 entidades que eu apresentei aqui, algumas outras entidades habitam esse nível. Explorando o nível 55, você pode encontrar Facelings, Death Rats e uma entidade conhecida como Faróis de Fofoca. Caso você não conheça essa entidade, ela não é necessariamente hostil, porém pode ser um pouco irritante. É uma entidade que basicamente lê os pensamentos dos viajantes. Em seguida, ela vai repetir em voz alta os eventos mais traumantes e vergonhosos que os viajantes já passaram, mesmo que tenha acontecido nas front rooms. Então, se você estiver sozinho não vai ter problemas. Mas se você estiver andando com seus amigos, provavelmente eles vão zombar de você. E agora sobre as colônias desse nível, existe apenas uma única base aqui no nível 55. E ela é habitada pela Meg. Como eu disse antes, já que nenhum alimento ou objeto pode estragar enquanto estiver nos freezers desse nível, a Meg os utiliza para armazenamento. E é uma base muito pequena. Essa base é composta por apenas 3 agentes e fica bem do lado da entrada do nível 11. Caso você encontre essa base, você pode pedir para os agentes os levarem para o nível 11, mais precisamente a base beta da Meg. E agora sobre as entradas, como eu acabei de dizer, você pode chegar a esse nível a partir do nível 11. A entrada para esse nível fica em um supermercado com uma placa dizendo "A fantástica comida congelada e frívola do Frank". Ao entrar nesse supermercado, você será transportado para o nível 55. Subir em cima de um freezer branco contendo uma luz azul no nível 5 ou no nível 20 também vai te trazer para o nível 55. E sobre as saídas, são bem simples. A entrada que leva do nível 11 para o nível 55 também pode ser usada para te trazer de volta para o nível 11. Entrar dentro de um freezer vermelho o transportará para o nível 666, o que eu não recomendo, inclusive, é um nível bem perigoso. Algumas instâncias de freezers dourados podem levar o viajante para o nível do The Hub. Como vocês podem ver, é um nível bem curioso, basicamente o supermercado das Backrooms, porém com certeza com alguns perigos nos corredores. Infelizmente, é muito raro você encontrar um nível das Backrooms que seja tranquilo de se viver, porém, esse nível também é uma ótima fonte de comida. A comida desse nível é totalmente inofensiva, contanto que você não coma mais do que 2.000 calorias por dia, senão você vai se transformar em uma entidade terrível.